Até então, férias eram sinônimo de papelaria da mãe e dramas na TV. Aos 17, pela primeira vez, Ari estava indo para a praia. Mar de verdade, areia e um colchão emprestado no apartamento simples da tia. Você precisa viver um pouco. Ari menos a mãe dissera na rodoviária. Livros não são os únicos lugares onde acontecem histórias. Histórias eram mais seguras nas páginas. Ari pensou. Fora delas, as pessoas iam embora. Quando o ônibus parou, o cheiro de sal invadiu tudo. O prédio da tia ficava a 2 quadras da praia. Ventilador velho, quadros de conchas. Para Ari, era cenário de estreia. Naquela noite, ela desceu sozinha até o calçadão. O céu colorido, o sol se escondendo no mar, vendedores gritando, crianças correndo. Ari caminhava devagar, estranhando tanta vida fora da ficção. Foi então que tropeçou. Não, numa pedra, num violão. Um garoto sentado na mureta, de costas para o mar, afinava o instrumento, o case aberto aos pés. Ari esbarrou na ponta, quase derrubando tudo. Ela se abaixou. E eu nem ouvi. Relaxa menos, disse ele rindo. Quase ganhou um solo exclusivo de cordas estouradas. Ari ergueu o olhar. Cabelo bagunçado, camiseta simples. Sorriso fácil. Mas os olhos eram o que prendiam. Escuros, atentos. Eu juro que não foi sabotagem menos. Ela murmurou. Underbam. Seria um ataque muito específico ao meu talento em desenvolvimento. Ele estendeu a mão. Menjay. Ari? Ela respondeu, apertando. Tourist. Ele perguntou, indicando a mochila. É tão óbvio assim? Você olha o mar como quem encontrou um personagem famoso. Gente daqui só olha para ver se vai chover. E você? Mora aqui? Ela perguntou. Por enquanto, estou de passagem. Igual você. Ele ergueu o violão. Só que minha passagem tem música e pouca noção de dinheiro. Ari sentou-se ao lado. O som das ondas preenchia o silêncio. Você sempre conversa com estranhos? Ela perguntou. Só com os que quase quebram meu violão. Ele sorriu. E você? Sempre derruba instrumentos? Só quando o cenário é ameaçador. A praia é ameaçadora? Ela pensou. O novo é. Ele encarou como quem anota mentalmente. Então hoje somos 2. O novo também me assusta, mas a gente pode fingir que não. Ela riu. As luzes do calçadão acenderam. Preciso voltar, ela disse, levantando-se. Amanhã vou estar aqui de novo, respondeu ele. O violão também. Se quiser tropeçar nele outra vez. Ari fingiu pensar. Vou ver se marco na agenda. Derrubar um violão às 6. Combinado. Elso, eu trago as cordas reservas. Enquanto se afastava, Ari sentia o coração bater num ritmo diferente, como se algo tivesse sido ligado por engano. Não sabia ainda, mas aquele encontro seria o início dos 12 dias que mudariam tudo. 12 dias de sol, em que pela primeira vez, ela se permitiria viver uma história fora das páginas. Ari acordou cedo demais para uma turista. A tia ainda dormia. Os pássaros mal tinham começado o dia, mas o coração dela já estava desperto, inquieto menos, como se tivesse passado a noite inteira tentando entender por que um garoto desconhecido de violão tinha invadido seus pensamentos. Foi só um encontro acidental. Ela repetia na cabeça, mas o corpo parecia saber que não foi. Depois do café simples, ela desceu até a praia, antes mesmo do sol se levantar por completo. A areia ainda estava fria. O vento leve trazia o cheiro do mar e alguma coisa invisível, que ela não conseguia nomear. Ari sentou na mureta onde Minjay estivera no dia anterior. Talvez ele nem venha, pensou. Talvez
eu esteja sendo idiota. Mas exatamente às 6:10 da manhã, alguém pigarreou atrás dela. Você está no meu lugar. Ela virou e o encontrou sorrindo, segurando um violão e um copo de suco de laranja. Trouxe para compensar os danos emocionais de ontem, menos ele disse, entregando o suco como uma oferta de paz. Eu devo assumir que esse é seu jeito de garantir que eu não tropece de novo? Ela perguntou. Não. É meu jeito de garantir que você volte amanhã também. Ari engoliu o sorriso. Eles caminharam pela areia. Min-jae tocou algumas músicas, nada perfeito, mas bonito, do jeito espontâneo. Ari contou que era tímida demais para fazer amigos, e ele confessou que era corajoso só por fora, menos por dentro. Vivia cheio de dúvidas. Era fácil conversar com ele. Fácil como respirar. Fácil como o mar batendo nos pés. Os dias seguintes viraram uma rotina silenciosa entre os dois. Encontravam-se sempre no começo da manhã. Ele tocava enquanto ela fazia perguntas demais. Caminhavam até o pier, onde ficavam sentados vendo turistas tirarem fotos. Dividiam raspadinhas porque o dinheiro dele estava sempre quase acabando. E ao entardecer, o céu virava cenário perfeito para o que nem eles queriam admitir. Ari guardava tudo como quem rouba memórias para revisitar depois. Um dia, enquanto andavam, Min-jae comentou quase sem olhar para ela. O verão é perigoso. Sabia? Pourquoi? Ele chutou a areia. Porque faz a gente acreditar em coisas que talvez não existam. Quando as aulas voltarem, Ari sentiu o coração apertar. Tipo o quá. Ele olhou para ela pela primeira vez com seriedade. Tipo, a sensação de que hesitou, respirou fundo. De que eu conheço você há anos, mesmo sendo só alguns dias. Ari desviou o olhar, porque era exatamente assim que ela também se sentia. Mas antes que pudesse responder, uma onda maior estourou perto deles, fazendo Min-jae rir e empurrá-la para trás. Te salvei, ele brincou. Você me empurrou, ela protestou, rindo. Então, eu sou bom nisso. E não vi mais ou menos. Ei, ele fingiu indignação. Vai ver, você tropeçou no meu talento também. Ari riu alto, sem controle. Ele ficou olhando, como se aquele riso fosse algo raro, precioso. E ali, com os pés na água e a tarde escorrendo dourada, Ari percebeu. O verão estava se tornando perigoso demais. Não porque poderia acabar, mas porque ela não queria que acabasse. E pela primeira vez, teve medo real do que aconteceria quando os 12 dias terminassem. Os dias passaram tão rápido que Ari só percebeu que era o último dia, quando acordou com a mala da tia já aberta no chão. O coração dela afundou como quem esquece de respirar. Ela desceu, correndo para a praia. Não sabia se Min-jae estaria lá. Ele não prometia nada, nunca dizia horários. Só aparecia. Mas naquele dia, a areia parecia mais vazia. A cada passo, o medo crescia. E então, ele surgiu, sentado na mesma mureta onde se conheceram, vai ao e ao lado, olhando para o mar com uma expressão que ela nunca tinha visto. Calma e tristeza. Você veio, Ari disse, com um sorriso fraco. E eu sempre vim. Ele respondeu. Você é que nunca percebeu o que eu esperava antes de você chegar. Ela se aproximou, devagar. Hoje a gente vai fazer o quê? Perguntou, tentando soar normal. Ele demorou a responder. Hoje, a gente só faz nada. Só respira o mesmo ar. O silêncio entre eles era confortável e dolorido ao mesmo tempo. O sol estava começando a descer e pintar a água de laranja, como se estivesse preparando um cenário perfeito ou cruel. Ari chutou a areia. Não queria ir embora amanhã. E eu sei,
Parece que eu tô deixando alguma coisa aqui, tá? Ele disse, finalmente olhando nos olhos dela. Ele sorriu, triste. Seu verão. Ela queria rir, mas a garganta apertava demais. Min-jae pegou o violão e tocou uma melodia lenta, diferente das outras, menos, mais profunda, mais adulta, quase melancólica. Ari sentou ao lado dele, sem tocar, sem falar. Se ventou, como se cada nota estivesse registrando os dias que viveram. Essa música é nova, menos. Ela sussurrou. Fiz, pensando em você. Ari prendeu a respiração. Como ele hesitou. Que o sol levou. Dói. Foi a primeira vez que algo doeu de verdade naquele verão. Quando a música acabou, Ari finalmente perguntou: Min-jae, você vai deixar algum contato? Ele fechou os olhos por um instante. Não posso. Pourquoi? Ele engoliu seco. Porque não sei como vou estar amanhã. Nem depois disso. Ari sentiu o peito se quebrar em pedaços alarmantes. Então é isso? Ela sussurrou. A gente vive tudo isso e some? Ele se levantou. Não é que eu quero sumir. Então por que, Ari? A voz dele tremeu. Se o destino quiser, ele encontra um jeito. Sei não. A gente não força. Ela balançou a cabeça, desesperada. Não fala como adulto. Min-jae, que aconteceu com um garoto que ria porque eu tropecei no violão? Ele ficou em silêncio. Depois se aproximou devagar e colocou algo na mão dela. Um ingresso de cinema amassado. Atrás dele, uma frase escrita à mão. Se um dia o sol me trouxer de volta, espero que você ainda esteja olhando para o mar. Ari tentou segurar as lágrimas. Quando ergueu o olhar, ele já estava se afastando pela areia. Min-jae, volta aqui. Ela gritou. El Peru. Mas não virou. Obrigado pelos 12 dias, disse, a voz carregada de tudo que ele não podia explicar. Eles foram os melhores da minha vida. E então, ele foi. Andou até desaparecer entre as luzes do calçadão. Ari ficou ali, com um ingresso na mão e o mar batendo como se repetisse o nome dele. Era o fim. Paloma. Ela achou que fosse, porque o destino, silencioso e teimoso, já estava escrevendo o reencontro deles. Só que Ari ainda não sabia. Trust. Esse era o tempo exato entre o verão que mudou Ari e o início da faculdade que deveria mudar tudo de novo. Ela caminhava pelo campus, com o crachá pendurado no pescoço, tentando controlar a ansiedade. Nova cidade, novos colegas, nova rotina, mas o mesmo coração, ainda guardando um pedaço de areia daquele último dia na praia. Ari costumava dizer que superou, mas superação é um verbo mentiroso. Ela apenas aprendeu a caminhar carregando um fantasma que tocava violão. Entrou na primeira aula do semestre, Fundamentos de Mídias Digitais. A sala estava cheia, janelas abertas, sol entrando sem pedir permissão. Ari sentou no fundo, abraçada ao próprio caderno. A professora entrou animada. Bom dia, turma! Temos um aluno novo transferido. Ele vai se apresentar. Ari nem olhou. Não estava interessada em rostos novos naquele momento. Mas quando ouviu o som dos passos entrando na sala, uma parte antiga dela despertou. Era um som familiar, um ritmo conhecido. Ela não entendia como, mas o corpo sabia. Até que ouviu a voz. Olá, pessoal. Eu sou Min-jae. Vim para o curso de produção de trilhas. O nome bateu nela como uma onda fria. O coração de Ari parou. A respiração falhou. As mãos ficaram geladas. Não pode ser. Ela levantou o olhar devagar, como quem tem medo do próprio destino. E lá estava ele,
na frente da sala, exatamente como há 3 anos, só que diferente. Mais maduro, com olheiras leves, cabelo mais curto, postura mais séria. Jay, o garoto que ela tentou esquecer 1000 vezes. Ele olhou em direção à turma inteira e passou direto por ela. Sem qualquer reconhecimento. Ari congelou. Não era possível. Ela estava a poucos metros do primeiro amor da vida, menos, e ele não a viu. A professora pediu para ele escolher um lugar. Min-jae caminhou pelo corredor e sentou 2 cadeiras à frente dela. Ari sentia o coração batendo como se tentasse arrombar o próprio peito. Ele não me viu. Ele realmente não me viu. Durante toda a aula, ela não ouviu uma palavra. Olhou para as costas dele, a maneira como ele segurava a caneta, o jeito inquieto de mexer o pé, exatamente como fazia sentado na mureta da praia. Quando a aula acabou, Ari respirou fundo. Queria fugir, correr para longe, mas precisava encarar. Guardou o caderno devagar, juntando coragem como quem junta cacos de vidro. Min-jae chamou, com a voz baixa. Belvir. Os olhos encontraram os dela. Por um instante, Ari achou que veria surpresa, reconhecimento, alguma faísca antiga, mas nada veio. Ele sorriu educadamente, como se ela fosse uma desconhecida qualquer. Oi. Você é? A pergunta caiu como um trovão no peito dela. Ari respondeu, a voz trêmula. Se conhece. Ele inclinou a cabeça, tentando buscar alguma lembrança perdida. Acho que não lembro. Ari sentiu o mundo desmoronar por dentro, mas manteve a postura. Era especialista em esconder tempestades. Tudo bem. Menos ela mentiu. Foi há muito tempo. Ele sorriu de novo. Um sorriso educado, neutro, distante, e saiu com a mochila no ombro. Ari ficou ali. Enquanto a sala esvaziava, a verdade caiu sobre ela como um vendaval. Min-jae não esqueceu apenas o verão. El esquaço dela, mas o destino, sempre teimoso, ainda tinha cartas guardadas. E o que Ari não sabia é que o motivo de ele não lembrar era muito mais trágico e profundo do que parecia. Depois daquela aula, Ari tentou seguir a rotina da faculdade. Tentou fingir que Min-jae era só um colega de sala que nada a abalava, que o coração não insistia em revisitar 12 dias que mudaram tudo. Mas não funcionava. Não quando ele estava ali respirando o mesmo ar, sentado 2 cadeiras à frente, tocando a caneta como quem toca um violão invisível. O universo parecia brincar com ela. Um dia, na biblioteca, Ari o viu sozinho, estudando com as mãos apoiadas na testa. Uma pilha de livros de composição musical estava aberta, mas ele não anotava nada, apenas encarava as páginas, como quem tenta puxar do cérebro uma melodia esquecida. Ari deu 2 passos para se afastar, mas ouviu quando ele murmurou: "Por que eu não lembro dessa música?" Ela parou. "Qual música?" perguntou antes de pensar. Min-jae ergueu os olhos, surpreso por ela estar ali. "Essa aqui", ele disse, mostrando o caderno. Havia uma partitura inacabada, algumas notas rabiscadas no canto. Ari conhecia aquela melodia. Conhecia como quem reconhece a própria respiração. Era a música que ele tocou para ela no último dia. O que o sol levou. O chão dela balançou. Você tocou isso no verão de 3 anos atrás." Ela disse, a voz vacilante. Ele franziu o senho, confuso. "Eu compus isso no hospital." Ele murmurou. Ari congelou. Hospital. Um silêncio denso se formou entre os dois, até que Min-jae soltou o ar devagar, como quem carrega um segredo grande demais. "Ari, posso te mostrar uma coisa?" Ela assentiu, mesmo com o coração aos pulos.
Min-jae fechou os livros, pegou a mochila e fez um gesto para segui-lo. Não para fora da faculdade, mas para dentro dela. Eles caminharam até o prédio de fisioterapia, desceram um corredor silencioso, e ele entrou em uma sala pequena com equipamentos médicos simples. Ali dentro, uma psicóloga jovem, Dr. Chae-seo, os recebeu com um sorriso gentil. Você trouxe ela menos a doutora, disse para Min-jae. Ótimo. Ari ficou paralisada. True you. Ela gaguejou. Sim. Menos Min-jae respondeu, nervoso. Eu precisava que você soubesse. A doutora pediu que se sentassem. Ari, o Min-jae, sofreu um acidente sério 3 anos atrás, disse ela. Cuidado. Na volta da viagem, Ari levou a mão à boca. Assim, Min-jae encarou o chão. Um carro atravessou na minha frente na rodovia. Eu bati a cabeça e fiquei algumas semanas sem reconhecer ninguém. Ari sentiu o ar sumir. O coração, que havia sido abandonado naquela praia, agora queimava de culpa e espanto. Ela tentou falar. Eu não sabia. Ele finalmente levantou o olhar, cheio de dor e verdade. Eu não esqueci você porque quis. Ele engoliu seco. Eu não consegui lembrar. Ari apertou a bolsa no colo. Mas você lembrou agora? Ela sussurrou. Min-jae sorriu. Não. O mundo dela caiu. Mas toda vez que eu toco essa música, eu sinto que fiz isso por alguém especial. Você fez menos ela, disse, com a voz partida. A doutora continuou. Min-jae recuperou quase todas as memórias. Mas há lacunas. Momentos muito emocionais bons ou ruins foram os mais afetados. Ari respirava fundo, tentando segurar as lágrimas. Ele acha que sua presença pode ajudar, disse a doutora. Ari olhou para Min-jae. As mãos dele tremiam. Eu não quero te machucar, ele disse. Só quero saber quem fui e quem você foi para mim. Ela fechou os olhos. A voz saiu como um sussurro quebrado. Vocal foi. Meu primeiro amor. Min-jae engoliu em seco, emocionado pelo que não podia lembrar. Então, posso tentar ser de novo? Ari olhou para ele, despedaçada, inteira, ao mesmo tempo. Eu não sei, ela respondeu, mas eu posso tentar lembrar por você. E naquele instante, entre uma memória perdida e uma verdade dolorosa, algo renasceu. Não o mesmo verão, mas uma chance, uma nova história que eles talvez conseguissem escrever juntos. Desde o dia da revelação, Ari e Min-jae passaram a se ver sem compromisso, sem pressão, menos como dois desconhecidos que se reconhecem pelo som do próprio silêncio. Eles estudavam juntos na biblioteca. Ele tocava trechos da música inacabada. Ela observava cada gesto, tentando encontrar o garoto que conheceu na praia. Mas Min-jae não era mais o mesmo. Não completamente. Era algo novo, com cicatrizes, medos e um olhar que buscava respostas a cada minuto. E, apesar disso, Ari começou a notar pequenas coisas. Quando ele ria, os ombros tremiam do mesmo jeito. Quando ficava pensativo, mordia a tampa da caneta, menos exatamente como mordia o estojo na praia. Quando caminhava, o passo dele era o mesmo ritmo, firme e leve. Ari percebeu. Ele não lembrava com a cabeça, mas o corpo lembrava tudo. Um fim de tarde, ele a chamou. Vem-cá. É importante. Ela seguiu até o terraço do campus. O céu estava laranja, exatamente como no último dia do verão de 3 anos atrás. Quando chegaram, Ari congelou. Havia uma mureta baixa, e um copo de suco de laranja ao lado, igual ao primeiro dia. Que é isso? Ela perguntou, com a voz baixa. Min-jae respirou fundo. Não lembro do seu rosto naquele verão.
Não lembro da sua voz nem do cheiro da praia naquele dia. Ele olhou para o horizonte. Mas toda vez que o sol desce desse jeito, eu sinto que perdi alguma coisa importante. Ari engoliu a lágrima. Ele continuou. A doutora disse que memórias emocionais ficam anotadas no corpo mesmo quando a mente apaga. E sorriu de forma tímida. Menos acho que meu corpo lembra de você. Ari sentiu o peito estremecer. Por isso, ele apontou o violão. Quero terminar a música. E queria que você me dissesse como ela era. Ari se sentou devagar. Tá, eu lembro. Ele começou a tocar, devagar, hesitante, buscando no som algo que o cérebro não entregava. Ari fechou os olhos e deixou o verão voltar inteiro. O dia em que ele tocou pela primeira vez. O jeito que ele riu quando errou uma nota. A forma como o sol bateu nos olhos dele. Tudo. A segunda parte era mais leve. Ela disse, suavemente. Como se você quisesse segurar o tempo por mais um segundo. Ele ajustou. Ela e a música. Quando o último acorde se espalhou pelo terraço, Minjay parou e encarou Ari. Os olhos dele estavam cheios. Eu não lembro, mas sinto que te amei. Ari deixou a lágrima cair. E Yusei. Ele se aproximou, devagar, como quem pede licença ao próprio destino. E agora? Ele perguntou, quase num sussurro. A gente tenta de novo? Ari respirou fundo. Ela não queria um retorno ao passado. Queria algo novo. Algo que não dependesse da memória, mas do agora. A gente não precisa voltar ao começo, ela disse. A gente pode só começar daqui. Ele sorriu. Não o sorriso educado da sala de aula, nem o sorriso inseguro das primeiras semanas. Era o sorriso que ele tinha na praia quando ela tropeçou no violão. Um sorriso que o corpo dele guardou, mesmo quando a mente esqueceu. Ari pegou o ingresso de cinema novo no bolso. Escreveu atrás. Se o destino quiser, ele encontra um jeito. Mas agora, a gente também quer. Ela entregou para ele. Minjay segurou o papel com a mesma delicadeza de quem segura algo sagrado. Então ele disse, com os olhos brilhando, o verão voltou? Ari sorriu. Não. Ela se aproximou ainda mais. A gente é que voltou pro verão. E naquele terraço, com o céu pintando o mundo de laranja, eles começaram a escrever não o que o sol levou, mas o que a vida decidiu devolver.